Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de funções e vamos ver, como a gente pode passar parâmetros, argumentos, para a nossa função, como é que a gente pode argumentar, com a função em particular. Beleza? Para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que apresenta um menu de opções. As opções são 1, listar, 2, atualizar, 3, sair. Então, a gente vai ler continuamente a opção selecionada pelo usuário e vamos informar a opção selecionada por ele. O programa deve ser finalizado quando o usuário escolher a opção sair. Aqui a gente tem um exemplo, foi apresentado um menu, ele escolheu a opção 1. No caso, a opção corresponde à opção listar, então foi impresso. Você escolheu a opção listar. Foi impresso o menu novamente, ele escolheu agora 3. Como 3 é a opção sair, então foi impresso. Você escolheu a opção sair e o programa foi finalizado. Então aqui a gente vai ver, a gente vai criar funções e vamos ver como podemos passar parâmetros, informações, como é que a gente pode prover informações para que essas funções elas produzam um resultado. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos iniciar a escrita do nosso programa. Então a gente começa um programa importando a biblioteca stdio.h para definir aqui a biblioteca que nos ajuda a ler informações do teclado e gerar dados na tela. Vamos criar um int manhinha que vai definir os passos do nosso algoritmo. Então a gente vai pensar em entrada, processamento e saída. Como entrada, a gente precisa que o usuário nos forneça uma opção. Então, como a gente fez na aula passada, eu já vou criar uma função aqui chamada de menu, que a função dela vai ser apresentar o menu. Então, vamos fazer printf, ela tem o trabalho exclusivo de apresentar o menu. Então, ela vai colocar escolha uma opção. Beleza, vou modificar aqui, colocar só esses caracteres especiais. Então, printf, temos aqui a opção 1 seria listar. Temos aqui a opção 2 seria atualizar. Temos aqui a opção 3 seria a opção sair. Beleza, e aqui a gente pode imprimir um delimitador. Então agora fica fácil, Sempre que a gente precisar imprimir o menu é só chamar a nossa função. Então vou precisar imprimir o menu aqui, Chamo minha função e ela imprime o menu bonito na tela. Agora vou ler a opção do usuário. A opção aqui no caso é inteira, então por ctrl+D, que a gente digitar vai para opção. Beleza, então enquanto essa opção for diferente de 3, que é a opção para sair, eu vou executar aqui meu código. Quando ele digitar a opção sair, eu vou imprimir aqui o programa finalizado. Eu vou colocar você escolheu a opção sair, que era o que estava na descrição do nosso problema. Então, quando ele clicar em sair, a gente vai apresentar que ele escolheu a opção sair. Beleza, e aqui dentro a gente vai fazer uma análise. Então, para fazer essa análise, a gente tem que analisar se ele digitou 1, se ele digitou 2, para saber se a gente vai mostrar a opção listar ou se vai mostrar a opção atualizar. A opção 3, no caso, a opção que era para sair, a gente já está tratando aqui no final. Quando ele selecionar sair, a gente vai imprimir que ele... Quando ele digitar, a opção 3, a gente vai imprimir que ele escolheu aqui a opção sair. Beleza, então, para fazer essa análise de que opção o usuário selecionou, para decidir o que vai ser mostrado, a gente precisa saber, precisa receber o valor que está em opção, para saber se ele escolheu listar, atualizar ou sair. Beleza, então vamos fazer aqui uma função, vamos chamar essa função de analisa. Então cada função ela tem um trabalho específico, então para que a analisa ela realize o trabalho dela, ela precisa saber qual foi a opção que o usuário selecionou.
Por isso, a gente argumenta, né, com essa função, passa um parâmetro para ela informando, ó, disse, ó, função analisa, realize seu trabalho para fazer a sua atividade, né? Utilize aqui o que o usuário, estou lhe passando aqui o que o usuário selecionou como opção. Então, a analisa vai fazer o quê? Analisar se essa opção é igual a 1. Se for, ela vai fazer um printf, informar que o usuário escolheu a opção listar. Você escolheu a opção listar. Beleza. Se ele escolheu o 2, então o analisa vai dizer, no caso 2, que ele escolheu, ó, printf, você escolheu a opção atualizar. Beleza? A opção, né? Essa aí a gente já está tratando em outro canto. Então a gente está passando aqui um parâmetro para a função. A gente tá quando a gente for chamar, né? A gente passa esse valor na chamada, a gente chama de argumento. Então, a gente está argumentando com a função para que a analisa, ela realize o trabalho dela, ela precisa que a gente diga que opção o usuário selecionou. Então, a gente passou essa informação para ela como um parâmetro e a partir do valor desse parâmetro, né, ela vai decidir o que é que ela vai mostrar, se é listar ou se é atualizar. Beleza, agora o nosso código ficou simplificado. Em vez de a gente colocar aqui no main, a gente só chama a função analisa, passando o que está em opção. Beleza, aqui mostramos o menu novamente. E aqui embaixo a gente vai ler a opção do usuário novamente. Então vamos ler aqui, ó, que opção o usuário selecionou. Então, nosso main agora ficou muito mais enxuto do que a gente costumava construir. Criamos uma função menu para sempre que a gente precisar apresentar o menu, ó, chamar nossa função. E a parte de analisar, né, a gente criou uma função analisa, a gente está argumentando com ela. Para que ela execute a atividade, a gente tem que argumentar, né, conversar com essa função e passar as informações que ela deseja. Então, para executar na tarefa dela, ela precisa dessa opção. Se você não passar, ela não vai conseguir enxergar esse valor, opção aqui do main. Porque existe algo, né, em linguagem de programação que é chamado de escopo. Então, escopo você pode ver como um grupo de amigos, por exemplo. Digamos que um amigo aqui se chama opção. Aí esse grupo ele só existe dentro do abre chaves e fecha chaves que contém, né, esse elemento específico. Então, essa opção está dentro do main. Quando você sair do main, essa opção já não existe mais. Então, nem a função analisa, nem a função menu, elas conseguem enxergar essa variável opção. Porque ó, o escopo dela, o grupinho dela, é apenas aqui do main. Então, vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Executando, ó, criamos a variável opção, chamamos o nosso menu, então, nosso menu vai ser impresso. Ó. Perceba aqui o menu ó, sendo impresso. Quando o menu terminou de ser impresso, o controle volta para o main. A gente vai ler a opção, vou digitar 1. Então, vamos ler a opção. Beleza, a opção tem o valor 1. Então, a gente está se perguntando, né? A opção é diferente de 3? Sim, 1 é diferente de 3. Então, eu vou analisar, eu chamar a minha função analisa. Quando eu chamar a minha função analisa, eu vou passar o valor ó, 1 para ela, porque a opção tem o valor 1. Então, eu chamei analisa, ó, veja aqui que ela recebeu o valor 1. E ela armazenou, né, nessa variável dela chamada de opção, que foi o que a gente passou aqui como parâmetro. Então, essa opção vai ter o valor 1 lá em analisa. Então, a analisa vai analisar esse valor que foi passado para mim, o valor 1. Ele é igual a 1? Sim, então ele vai dizer que você escolheu a opção atualizar. Beleza, a função retornou, ela terminou a execução do bloco de código dela. O menu vai ser apresentado novamente o menu sendo apresentado. Agora eu vou digitar a opção 2.
digitei a opção 2, a opção agora está com o valor 2, ó. É 2 diferente de 3, sim, eu vou chamar analisa, ó, passando agora o valor 2, que está nessa variável, a opção lá dentro de analisa. Então, uma coisa que você pode notar é que esse valor aqui, o nome dele, né, pode ser diferente do que está aqui no main. A gente colocou a opção aqui só para deixar mais claro, né, mas o nome dessa variável podia ser diferente. Beleza, a gente passou o valor 2 para analisa. Então, a gente vai analisar, o 2 é igual a 1, não. 2 é igual a 2, sim. Então, ele vai imprimir, ó, você escolheu a opção atualizar. Vai imprimir o menu novamente aqui, ó. Imprimindo o menu. Lendo novamente a opção, agora eu vou digitar a opção 3. Então, a opção diferente de 3, a opção tem o valor 3. 3 diferente de 3, não. O programa é finalizado, informando que a gente escolheu a opção sair. Beleza? Então, aqui a gente tem dois tipos de função. Uma função que não recebeu parâmetro algum e não retornou nada. Então, void quer dizer que a nossa função ela não retorna nada. E outra função que recebeu um valor correspondente à opção que o usuário escolheu. E baseado nessa informação que passamos para ela, ela analisou e executou os comandos correspondentes. Beleza, pessoal? Esse foi o conceito de parâmetros em funções. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.